façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, vocês, agora eu acho que está num processo de conscientização, onde hoje a gente já tem PEC no Congresso limitando mandato de ministro do STF, é uma resposta. Você tem a PEC na Câmara discutindo, não, acho que não é uma PEC, não sei se é um projeto de lei ordinário ou uma PEC, enfim. Harmonização dos poderes. Moderação, dizendo que a Câmara, que o Congresso poderia rever decisões de trânsito em julgado do Supremo Tribunal Federal, criando mais um check and balance, que é uma coisa copiada da reforma judicial que está acontecendo em Israel. Então, o assunto está em discussão. Eu acho que a pauta número 1 do brasileiro hoje na rua é o STF. Eu concordo com você, mas vocês não concordam comigo também que toda essa movimentação do Senado aí através de um Pacheco ressentido que não foi indicado para nenhuma cadeira do STF, isso tudo não é jogo de cena? Foi aprovado hoje na CCJ por Davi Alcolumbre uma PEC que diz que os ministros do STF só podem ficar X anos, entrar com X idade, etc e tal. Mas isso é vendido na grande mídia para uma população que não consegue fazer o discernimento correto, como se isso já tivesse batido o martelo. Apenas foi aprovada na CCJ. Que chance tem isso de ser aprovada no Senado, com um Senado com mais da metade dos senadores com o rabo preso? Esse é o ponto, entendeu? Essa pressão que eu vejo aí do Alcolumbre agora, que virou um dos grandes líderes da liberdade de expressão e do contra-ataque do legislativo contra o judiciário, isso para mim tudo é cortina de fumaça. Eu não acredito em Pacheco, eu não acredito em Alcolumbre, eu não acredito nessa gente, cara. Mas, Didi, eu não acho que eles estejam fazendo, é o que eu falei antes aqui, eles não estão fazendo isso pelo país. Eles estão fazendo isso por eles mesmos. É ressentimento do Pacheco. Sim, Adriles, mas o ponto é o seguinte, por eles mesmos, mas para ganhar... Por eles mesmos, mas para ganhar força como um grupo, ou por eles mesmos pessoalmente? Por eles nominalmente, pelo seguinte, o Pacheco não vai receber o cargo de ministro do STF, tá? E por eles, enquanto classe, no seguinte sentido, um senador e um deputado hoje está completamente destituído de poder. A gente está vendo as pautas do STF que tomaram no Congresso: aborto, criminalização de drogas, demarcação lá do marco legal, relativização de propriedade privada, isso tudo é o STF legislando. Eles não têm mais poder algum de legislar, que é a função deles. Eles não têm mais moral com o seu... Posso fazer uma pergunta, emenda parlamentar, entendeu? Então, nesse sentido, eles estarem perdendo poder para outro poder, eles podem se movimentar, não estou falando nem pelo bem do país, é pelo bem deles, enquanto representantes do povo, enquanto poderosos da nação, deputado, senador. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode arregimentar o Congresso Nacional através do próprio vaidade ferida e pelo medo também. Se esses caras não têm vaidade não, Adriles. Esses caras não têm vaidade não. Acredita mesmo nisso? Eles vão colocar igual o Paulo Figueiredo falou, a cabeça do Daniel Silveira numa lança. Que eles não têm vaidade, eu acredito. Um poder acuado, e um poder acuado é um poder amedrontado, se ele se une e se percebe o poder que ele tem de se estabelecer contra outro poder, eu acho que é essa a esperança que a gente tem. Adriles, eu acho o seguinte... a esperança do narcisismo ferido de deputado. Não é, man. Não é. Que porra de narcisismo ferido, rapaz? Esses caras estão cagando pra narcisismo. Mas é o deles, porra. Não, eu sei, mas eles não estão ligando pra isso, Adriles. O que eles estão ligando é para cargo e para sobrevivência política. É isso que eles estão fazendo. O meu ponto é, esses senadores como Alcolumbre, que acabou de aprovar na CCJ essa PEC aí da idade mínima para idade máxima para membros do STJ, isso foi aprovada na CCJ, meu amigo. Isso aí não é lei, não. E duvido que isso passe no Senado. É um trâmite legal. Exatamente, é o trâmite. Eu duvido que passe no Senado. Eu acredito que isso, sabe o que é? Do meu ponto de vista é o seguinte: Senado,
STF, é o seguinte, vocês têm muito poder, a gente também tem. Então, aquele meu processozinho que tá aí, esqueçam eles que eu esqueço essa PEC aqui agora. Esse é o meu ponto, entendeu? Eu não vejo isso como uma coisa de sobrevivência do Senado Federal. Exatamente. O problema é que não está tendo troca nenhuma. O STF não está aceitando barganha nenhuma, ele só está mandando ver. Está aceitando sim, sabe por que está aceitando? É nessa narcisista que eu aceito, porque o STF não está fazendo troca. O STF não está fazendo barganha. Tá sim. O STF, o STF, meu amigo, o STF, a gente tem uma democracia sem hoje. O STF, meu amigo, sabe por que aceita algumas barganhas? Porque o STF, em troca de aprovação... Eu vou lhe dizer agora, vou lhe dar o exemplo agora. Calma, Adriles, calma. Vou lhe dar o exemplo agora. O STF, na figura do ministro Dias Toffoli, simplesmente engavetou um processo de Arthur Lira a partir do momento que Arthur Lira colocou em pauta aquilo que o governo queria, que era a aprovação daquela proposta do governo, dos ministérios, que ia caducar, não sei o quê. O Lira estava fazendo jogo duro, dizendo que não ia aprovar. O Dias Toffoli tirou da gaveta esse processozinho, chegou para Lira e falou, desengavetou um processo de 4 anos atrás, botou para ser votado com extrema urgência na semana seguinte. No dia que o governo queria foi aprovado, no dia seguinte o processo foi arquivado. Então mas eu digo isso que é troca. Isso não é troca, meu irmão. É o STF atropelando o Lira, atropelando o Congresso. É sempre o STF que sai ganhando. E se você só coloca um poder ganhando e solapando o outro, chega um momento que esse poder que está sendo solapado vai dizer, peraí, é só nas minhas costas? Deputado não tem valor, senador... Em algum momento vai ter uma insurreição, que é o que está acontecendo com o Pacheco. Não é pelo povo que ele está fazendo isso. É porque ele não aguenta mais não receber benesses, ele não aguenta mais o STF legislando e ele não aguenta mais. Ele não tem eleitor, cara. Adriles, o Pacheco, ele isso é a minoria, cara. Em Minas Gerais. É um cara que está isolado, só tem os pares dele. Isso então, é a minoria do nosso Congresso, rapaz. E se para isso tiver que enfrentar em alguma medida o STF, ele vai fazer não por um princípio democrático, mas por um princípio de sobrevivência política dele, Pacheco. E o Pacheco é sintoma de todos os políticos narcisistas que estão se sentindo destruídos e esmagados pelo STF. Que o STF criou um princípio de megalomania tão grande, porra. Eles ficaram sentados, não, porque tá tendo um princípio de conscientização. Tá, mas tem preso político, tem meu irmão, você tá pensando como se todos os... Conta bancária. Então, para eles, político e cidadão brasileiro, é a mesma coisa, eles passam por cima. Sim, mas você tá pensando... total e absoluto. Então, você tá raciocinando, meu amigo. Eu acho que ele pode ter uma insurreição baseada na sua vaidade ferida. Volto a dizer, não num princípio democrático de defesa da liberdade de expressão. Você tá raciocinando como se os nossos congressistas fossem virtuosos. Não, e eles não são... de falar que é o vice. Não está. É o vice da vaidade. E eles não são, cara. O que eu quero dizer é o seguinte, tem muito congressista, que eu poderia até... erroneamente, talvez equivocadamente, dizer que a grande maioria dos nossos congressistas, eles estão cagando para tudo isso, cara. Se o poder dele foi usurpado ou não, ele não quer saber, não. Ele quer saber, sabe de quê? De emenda. Mas ele pode ser preso. O cara pode ser preso, pode ser caçado. Não se você faz parte do establishment. Não se você diz amém para tudo que eles querem, você não será preso. Posso fazer uma pergunta, ô Didi? Tudo bem. Tô querendo fazer uma pergunta aos 10 minutos. Vai lá. Ó, minha bateria tá acabando. Se eu sumir, eu vou ter que ir pra cama depois. Você confiava no Eduardo Cunha em 2016, ô Didi? Isso aí. Não. Mas foi ele que fez o impeachment da Dilma, tá vendo? Por vaidade. Deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalhei com político durante o início da minha vida. Você acha que vocês acham que o contexto é o mesmo de 2016? Não, o contexto mas não. o que move é a vaidade, cara. A situação é análoga, mas não é igual. A favor do povo. O que aconteceu em 2016? O povo estava nas ruas e um setor do establishment percebeu que outro setor do establishment estava completamente cansado, etc, etc. Começou a troca, o toma lá da cá passou a não funcionar. As coisas degringolaram. A relação entre a Dilma e o Eduardo Cunha, que a apoiou,
para a sua reeleição e que era junto, Eduardo Cunha era do partido do MDB de apoio da Dilma. A relação começou a degringolar. O toma lá da cá começou a sair do controle. A gente tá vivendo um momento assim. É isso aí. O toma lá da cá tá começando a sair do controle. Eu vou te fazer algumas coisas que eu acho que você tá muito equivocado na minha opinião. Eu trabalhei no início da minha vida adulta com político, né? E eu conheci bastante político. Eu posso dizer pra você, não existe ser mais vaidoso e narcisista do que o político. É isso que eu tô falando. Não existe nenhum. Por que não fizeram nada até agora, Paulo? Medo, mas até agora eles não perceberam o poder que tem. Não. Até agora eles estavam satisfeitos. Os políticos com poder estavam satisfeitos. A situação para os políticos de poder, nós temos alguns bons políticos virtuosos, mas eles são minoria. Para os políticos do establishment com poder, eles estão satisfeitos. Qual é o caminho? Esperar eles ficarem insatisfeitos. Eu acho que o Pacheco, que é o homem que tem sozinho o poder que o Eduardo Cunha... Só um homem. O Eduardo Cunha podia ter sentado em todos os processos de impeachment da Dilma e ela estaria no poder até hoje. Isso aí. O homem que tem o poder de levar adiante qualquer impeachment do Supremo Tribunal Federal é o Pacheco. Que tá ressentido. Claramente ressentido até agora. Tem dado recados. Ressentido o suficiente para entrar em guerra contra o STF? Não. Mas as coisas saem de mão muito fácil. Basta uma centelha na outra direção. Sabe o que só que tá faltando? O querosene. Povo na rua. O querosene, que é o povo na rua. Porque se o povo não estivesse na rua em 2016, não adiantava nada o Eduardo Cunha. Concordo. O povo serve, e nesse ponto é triste dizer, não foi o povo que tirou a Dilma do poder. Foi o establishment que se livrou do PT naquele momento. Por pressão popular também. A pressão popular permitiu que um setor do establishment se livrasse de outro. E neste momento, a única saída que nós temos no Brasil não é eleitoral. O único caminho que nós temos para o Brasil é que o próprio establishment brigue entre si. Concordo. O único e o povo precisa estar na rua insuflando essa tensão, gerando caos. Eu brinco que é como se fosse aquela época que a gente estava na escola, que você ficava, vai deixar, porrada, botando aquela pilha. E o que está faltando é isso. Agora, a gente não perceber a oportunidade maravilhosa que é o fato de que o Pacheco, que é o homem que tem tudo na mão para botar um impeachment do STF, ele só vai precisar de uma desculpa. E foi o que o Eduardo Cunha ficou precisando. Paulo. O Eduardo Cunha ficou esperando uma desculpa. Quando apareceu, ele falou, opa, é essa. Tem povo na rua. E eu tenho uma razão mínima jurídica. Vambora. Eu acho agora, que o Pacheco não tem destino político. Isso é que é espetacular. O espetacular é que o Pacheco jogou todo... Olha pra você ter o grau de nível de maluquice e vaidade desses caras. O Pacheco achava que ele, sendo o presidente da Câmara que ele é, ele seria cogitado para ser presidente do Brasil. De verdade. Ele realmente acreditava nisso. Eu sei que nós temos amigos em comum. E as pessoas falavam. O Pacheco, Paulo, o Pacheco acha... Pois é, nem ministro ele vai ser. Ele achava que ele ia ser presidente do Brasil. Ele ainda tem essa mosquinha na cabeça, tá? Ele ainda tem. Mas, de um modo geral, realisticamente, ele sabe que na posição atual dele, não há a menor chance dele se reeleger daqui a 4 anos. Isso que eu tô falando. Exatamente. Então, só restava o que caminho pra ele? Qual o caminho que resta pra ele? Nada. Só resta pra ele o quê? O Supremo Tribunal Federal, certo? É isso. Só que pro Supremo Tribunal Federal... O Lula está indicando todas as vagas que ele tem para gente próxima dele. Flávio Dino Bessias, advogado do Lula. O Pacheco não é nem cogitado. Então qual é o único caminho para o Pacheco ser indicado? Abrir mais uma vaga no STF, né? E que nome melhor para entrar numa vaga no STF do que o cara que tiver devolvido a moralidade ao Supremo Tribunal Federal? Olha a oportunidade maravilhosa nas mãos da gente. E eu acrescento, qual a utilidade, ele já foi útil, de um Alexandre de Moraes ou de um STF autoritário para o governo Lula? O governo Lula tem um princípio autoritário. O Lula tem um princípio autoritário. Ele quer ser o ditador. Eu acho que por enquanto ainda tem. Ele não é manter os bolsonaristas quietinhos no cantinho. Não é o Lula que é o ditador do Brasil. É o Alexandre, é o STF.
Então, no momento propício em que o Lula achar que o STF, quer dizer, já acha, né, está usurpando os poderes da nação e que ele quer se sobrepor ao autoritarismo do STF, da mesma forma, ele coloca como moeda de troca o Pacheco ou qualquer outra pessoa para entabular uma paradeira no autoritarismo do STF. Então é isso, Paulo tem toda a razão. Você tem